O assunto do vídeo de hoje é transplante de rim de porco em humanos. Olá, vocês estão no canal Urologia e Saúde, Dr. Ângelo Contar, urologista. O assunto de hoje é extremamente interessante e também muito importante. A gente tem trazido para os seguidores do canal o máximo de informação possível, séria, rebuscada, buscada em literatura e baseada em ciência. E o assunto hoje é interessante e muito importante. O transplante de porco em humanos. Tem uma notícia recente, em novembro de 2024, agora do ano passado, foi feito um transplante nos Estados Unidos. Uma senhora recebeu um rim de porco. É um porco modificado geneticamente. Talvez para o seguidor leigo não tenha noção, mas a modificação genética já existe há bastante tempo. Na agricultura é muito comum, soja com genes de mosquito, por exemplo. Isso existe. Essa mistura de genes permite que a soja tenha resistência a determinadas pragas ou fungos, evitando o uso de pesticidas, a tal da soja transgênica. É o exemplo mais comum, mais conhecido. Mas isso em biologia molecular, na produção de vacinas, na produção de materiais médicos hospitalares e cirúrgicos, são utilizados animais ou então plantas modificadas geneticamente. A própria penicilina é derivada de um fungo, todo mundo já ouviu falar da penicilina, a famosa benzetacil, é uma das penicilinas. Elas são produzidas a partir de fungos. Alguns deles, são vários tipos de penicilinas, algumas dessas penicilinas são produto de fungos modificados geneticamente. Então, a partir desse entendimento que pode haver modificações genéticas, a genética está muito avançada, nós temos a possibilidade de mudar a genética de animais. Tanto dos próprios homens, do ser humano, como de animais que possam nos doar órgãos humanizados. Como assim humanizados? Vou dar um exemplo simples, o chimpanzé. O chimpanzé compartilha conosco a carga genética em torno de 93%. Só 7% da carga genética nos diferencia do chimpanzé, então eles são muito próximos. O porco, não vou saber dizer para vocês, mas é um compartilhamento, obviamente, mais distante. Mas é uma peculiaridade interessante, o porco, o rim dele é muito parecido com o rim humano, tanto em tamanho quanto em função. E essa ideia já vem há muitos anos passando na cabeça dos cientistas de humanizar esse porco, ou seja, até um outro animal, mas o que tem se estudado mais é o porco, pela facilidade de aquisição dos animais, e ele aceitar modificações genéticas. Então vão se criando gerações de porco, onde os cientistas vão mudando a genética desses animais, e eles conseguem uma sobrevivência desses animais, eles não são animais doentes por causa dessa modificação genética, não vai se criar um monstro, como a gente vê em alguns filmes, isso não existe, é muito sério isso. Então essa modificação genética permite que 1 ou 2% a mais de carga genética num animal como o porco, mais próximo do ser humano. Isso é bem pouquinho, mas às vezes é o suficiente para um órgão de porco sobreviver, conseguir que um enxerto desse de porco sobreviva dentro do ser humano. Então foi esse o caso. Houve uma modificação genética de uma raça de porcos, onde eles tiveram um sucesso estrondoso de aproximar o porco do ser humano, e essa americana, já são 4 pacientes que já foram transplantados com rins de porco, mas esses enxertos não duraram muito porque o organismo rejeitou. Por quê? É muito distante geneticamente, o corpo do receptor não entende que é algo bom para ele, interpreta o rim do porco lá como sendo algo até ruim. Isso ocorre, no vídeo que eu gravei já sobre transplante renal, isso ocorre entre humanos também. O fato de ser uma pessoa diferente de você, o organismo pode rejeitar. E com uma raça diferente, uma espécie diferente, mais significativo. Então, se eu botar um rim de porco, nós temos que tentar humanizar esse porco. Foi isso que foi feito. Já 4 pacientes já submeteram, essa senhora é a 4ª, agora em novembro, e ela bateu o recorde. Todos os outros pacientes sobreviveram, mas o enxerto morreu.
porque o organismo desses receptores não aceitou, rejeitou, e mesmo com todos os medicamentos que a gente utiliza para evitar a rejeição, não foi o suficiente e esses enxertos se perderam. Agora, essa senhora está com 70 dias agora do transplante e está muito bem, né? Temos imagens aí, depois a gente deixa o link para vocês dos portais que deram essa notícia interessantíssima para toda a sociedade, para o mundo inteiro, na verdade, porque qual que é o significado disso? É muito interessante. Acabar talvez com as filas de transplante. Se isso tiver sucesso, né, o transplante intervivos, né, entre familiares, não vai ser mais necessário, ninguém vai precisar perder um rim, né? Perder entre aspas, mas doar um rim para um familiar, ou mesmo que não seja familiar, mas seja um amigo, uma pessoa do seu círculo de convivência, ou uma pessoa totalmente estranha. Temos histórias lindíssimas de pessoas que doaram para pessoas que necessitavam de um rim e nem conheciam essas pessoas. É uma história muito bonita. Então, essa prática de doação, seja intervivos, ou vocês já ouviram falar da fila de cadáver, né? Quase todos os órgãos podem ser doados a partir de cadáveres que tiveram morte cerebral, o corpo ainda sobrevive e os órgãos estão viáveis. Então a família do doador entende que não há mais vida, atividade cerebral, vida existe, mas atividade cerebral não, então essa pessoa não existe como pessoa, existe como um corpo. E a pessoa e a família doa esses órgãos, né? Essa fila é enorme para a maioria dos órgãos no mundo inteiro. O Brasil, como eu falei nos vídeos anteriores, é um expoente em transplante. É um orgulho para a medicina brasileira, que a despeito da nossa fila ser grande ainda, mas o Brasil é um dos países que mais transplanta e nós somos um país de terceiro mundo, né? Temos os cirurgiões, as equipes que preparam os doadores, os receptores. É um sucesso brasileiro, digamos, dentro da nossa medicina, tão sofrida aí por causa da questão financeira e tecnológica, que nós temos realmente um atraso em relação ao primeiro mundo. Então essa fila, se der certo o rim de porco, de uma forma segura, vai ser muito bom, né? Esses animais já são abatidos para consumo de carne, então pode-se entender que não tem nenhuma restrição ética a esses animais serem abatidos para doação de órgãos para o ser humano, né? Tem questões éticas a ser discutidas, vai ser discutido muito. Existe um medo dessa doação chegar até o chimpanzé, o macaco que é muito próximo do ser humano. Então vai alguns anos ainda aí, né? Os americanos parece que superaram essa discussão ética em relação a tirar de um animal e passar para o humano. E está salvando vidas, vai começar a salvar vidas, né? Então, superada essa questão ética que deverá existir em vários países, né? Legislações locais talvez não aceitem, mas será maravilhoso para a sociedade se a gente puder ter acesso a isso. E aí não fica só no rim, né? Quem sabe um coração, quem sabe um pulmão, e assim vai. Ossos, parte de ossos, outros órgãos, né? Se for possível, vai ser uma vitória da medicina para o mundo todo. O desenvolvimento da genética médica, até fora da medicina também, dentro da agricultura, é muito forte. E vocês já devem ter ouvido falar em uso de células-tronco para diversas situações. Seria uma maneira de chegar nesse órgão, uma cópia, digamos, um xerox do teu próprio rim, logicamente saudável aí, né? Se você perdeu a função renal por alguma doença, essa equipe usaria uma célula-tronco, um pedacinho do rim e vai gerar um novo rim, né? Vocês devem lembrar, alguns anos atrás, alguns cientistas conseguiram desenvolver a cartilagem de uma orelha humana. Tem uma foto que correu o mundo, eu vou tentar pôr no vídeo para vocês. Uma foto bem interessante, um ratinho com uma cartilagem de orelha humana, a forma da orelha humana nas costas. Aquilo é real, aquilo não é fake. Isso aí está demonstrando a progressão da genética médica e quem sabe a gente vai ter esse sucesso no transplante dos rins, acabando com as filas, seja do porco ou seja um rim criado em laboratório. Isso vai ser possível, né? Vocês já devem ter ouvido falar também o bife sintético, proteína sintética. Já existe isso, né? Cria-se proteína em laboratório e constitui um bife. Lógico, aquele bife não tem vida, mas é um passo e vamos chegar lá. Vamos ter sucesso nisso, a ciência está andando muito. Quem sabe nos próximos anos temos boas notícias aí para quem depende de uma situação dessa de transplante. Então esse foi o vídeo de hoje, um pouquinho longo,
Mas uma notícia muito interessante, né? Não é só curiosidade, é uma notícia muito séria. Uma notícia que, se essa prática progredir, tiver sucesso de forma de números mais expressivos, isso pode mudar a medicina. Toda a história do transplante, que vem desde os anos 40, 50, deve mudar nos próximos anos. Vai ser um sucesso muito grande para toda a humanidade. O canal Urologia e Saúde, sejam sempre bem-vindos. Não esqueçam das notificações, do sininho, os comentários sempre são importantes, comentários positivos, podem fazer perguntas, as críticas também são bem-vindas. E então, até o próximo vídeo.